acordar ontem, por acordar hoje com saúde, Jesus, Pai. Estamos aqui buscando a Tua presença, eu queria, Senhor, falar conosco, mente nosso coração a Tua palavra, nos enche de Ti, Senhor. Usa o professor, Pai, nos dá sabedoria, usa ele como, Pai, entendimento no nosso coração. Pai, se a Tua presença aqui se fala sempre notório no nosso meio. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição 12, 19 de junho de 2022. A bondade de Deus induz a atender. Eu vi 21 aqui, mas eu sabia que era. Texto áureo com a igreja. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Verdade prática também com a igreja. Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 7, do 7 ao 20. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrirei-vos a porta. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vos pedirdes, os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Não, Toda árvore má, frutos maus. não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Deus Altíssimo, nesta manhã, Pai amado, queremos te render graças, Deus Senhor, porque, Pai querido, Tu estás neste lugar, Pai amado. Meu Senhor, que o Seu Espírito Santo habite em nosso meio nesta manhã, Pai querido, passeie, Pai amado, no nosso meio. Abra o entendimento, Pai amado, dos alunos e dos professores, meu Senhor. Pai querido, que o Seu Espírito Santo seja a primazia neste lugar e Ele seja adorado, meu Senhor. Que nesta manhã, Pai amado, todos nós possamos estar ligados, Pai amado, no céu, porque algo no céu será dito ao nosso favor nesta manhã. É o que eu te peço, em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Boa aula a todos. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Chegamos à lição 12, graças a Deus. A bondade de Deus induz a atender. Uma lição bastante propícia, né? Para os nossos dias atuais. E esclarecedora também, porque a gente tem um conceito, né, de bondade. A gente classifica certas atitudes, certos comportamentos como bondade, mas aqui na lição a gente vai ver a fonte real da bondade, a verdadeira fonte, né, de bondade e a capacidade também de ser bom, que tudo está atribuído à ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos à introdução. Nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e a encontrareis, e batei e abri-se-vos-á. Está lá em Mateus 7:7. Veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os
palavra não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então aqui a gente, né, já começa a lição, né, com uma forma bem resumida, né, de que Deus, Ele é fiel e Ele é bom em nos atender em todas as nossas necessidades. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Letícia, né, olhando ali ao nosso redor as coisas, né, da nossa casa, e só pode ser fruto da bondade de Deus nas nossas vidas, porque também tem as preocupações futuras. E quando eu, principalmente na última semana antes, né, de casar mesmo, Deus, vem as preocupações, aquela demanda de coisas, e Deus falou comigo: olha para o que você tem hoje, para o que vocês conquistaram hoje, aonde que pelas tuas condições você teria tudo isso, que para alguns pode não ser nada, mas para a gente que sabe o que a gente passou, é muita coisa e é muito valor, não só material, mas valor de oração, de renúncia, de busca, de bater mesmo, como diz aqui a lição, e a porta se abrir, e Deus ele abriu as portas para nós. Então a gente vê aqui, eu pude ver ali a bondade do Senhor. Então as demandas futuras, Deus ele continuará sendo fiel também. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que continuar batendo, tem que continuar buscando, tem que continuar trabalhando também para tudo isso, mas em todas as coisas Deus ele também vai ser fiel, né? Então a gente vê aqui, né, que aqueles que procuram viver de acordo com a vontade do Senhor, eles vão sim experimentar a bondade de Deus. E a gente também vai ver, de acordo com a lição, que até aqueles que não procuram, Deus ainda assim permanece bondoso e misericordioso com esses, né? Então, para a gente entender, porque a gente fala às vezes, classifica, né, o cristão e o não cristão, o justo e o injusto, mas muitas das vezes a gente também deixa de ser justo. Muitas das vezes a gente atua com injustiça, com atitudes que não agradam a Deus. E isso não significa que a bondade dele vai se apartar de nós, né? Mas que venhamos todos os dias procurar viver em conformidade com o seu querer e com a sua vontade. Porque também tem aquela questão, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que aqui o versículo foi falado, né? Não tem como colher figos dos abrolhos, né? Então, se você plantou, você vai colher exatamente conforme você plantou. Amém, irmãos? A bondade de Deus. Definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como a mais sublime, o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui, né, o comentarista está dando uma ênfase de que a fonte, né, a inspiração de bondade, de ação de justiça, de ação de misericórdia, ela é atribuída ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ao Senhor, né? Tem pessoas que se auto-intitulam, né? Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que eu tiro a roupa do corpo para dar, né? E tem pessoas que já têm mesmo facilidade. Tem é um canal mais fácil de Deus atuar, mas isso não significa que aquela vontade, aquele desejo partiu dela. O desejo de ajudar, de estender a mão, vem do Senhor, vem de Deus. E isso abre uma reflexão muito grande para nós, porque se eu ajudo, se eu tenho prazer em ajudar, isso significa que Deus está tendo liberdade no meu ser de atuar, né, de maneira fácil,
que eu tenho sido um canal para ajudar alguém. Agora, se eu tenho um coração duro e não tenho prazer em ajudar, isso significa que está fluindo pouco de Deus. Entendeu? Então, é uma coisa para a gente começar a refletir. Porque quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vai ver que não é a gente que está fazendo. Não somos nós que estamos, né, agindo com bondade, mas o Espírito que está fluindo em nós. Né? Muitas das vezes a gente pode estender a mão, mas a gente não estende. E a gente sente de estender, só que a gente não quer estender a mão, a gente não quer ajudar. A gente olha, né, com um olhar mais, vamos dizer, egoísta, egocêntrico, né? Aquela coisa de você ficar só olhando para si. E aí, às vezes, é uma oportunidade que a gente perde, porque alguém bateu a porta e Deus usou eu e você para estender a mão, para abençoar, e nós deixamos de ser esse canal, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, será que Deus não vê o país aí morrendo de fome, essas crianças, essas comunidades carentes, pessoas idosas, abandonadas, várias situações, problemas sociais. Só que, como, irmãos, que Deus ele vai se manifestar na terra? Através de nós. Ele pode se manifestar do jeito que ele quiser, mas ele deixou eu e você aqui para ser esse canal, esse fluir, né? Então a gente fala, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí o Cristo quer agir com bondade. Mas como que Cristo vai agir com bondade se eu, que falo que tenho Cristo na minha vida, não deixo ele, né, agir, né, através de mim? Então é algo para a gente refletir e entender que se eu sou uma pessoa boa, não sou eu, é a pessoa do Espírito Santo que está atuando na minha vida. E aí vai ter momentos que, claro, vão questionar, porque é algo que é vivido pela fé. Nossa, mas você é muito boa. A pessoa ali não te dá valor. Né? Nessa situação aí não era para você ter agido assim, era para você ter feito pago com a mesma moeda, como a gente aprendeu aqui um tempo atrás, que não é certo, né? Agir dessa forma, a lei, né, da tabelião, né, que é olho por olho e dente por dente. A gente não vive mais esse tempo. Somos pessoas, né, classificadas como filhos e filhos de Deus. Pessoas que são filhos e filhos de Deus, que obedecem a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando a palavra está em vós, aí sim são filhos de Deus. Então, quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, a gente vai entender: não, eu não vou agir de acordo com a minha natureza. Eu vou agir com a natureza que Deus tem colocado em mim, que é de estender a mão sim, de agir com bondade sim, e não porque eu sou bom, mas atribuir essa bondade ao Deus que eu sigo. Amém? A fonte da bondade, ela vem do Senhor. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Somente entrando pela porta estreita, pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada, para de fato fazermos o que é bom. Então aqui, né, o comentarista também dá ênfase à questão da nossa natureza inclinada, né, à justiça mesmo, tendência para o mal. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem, né, lá atrás pecou, todos, a Bíblia vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus, e com isso também das características de Deus, das manias de Deus, dos comportamentos de Deus, da personalidade de Deus. A partir do momento em que Cristo Jesus, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ele vem, né, entrega a sua vida por amor às nossas vidas, ali nós somos perdoados de todos os pecados e somos religados a Deus através desse ato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porque hoje temos condição de ser uma pessoa boa? Porque Jesus foi ao Calvário. Porque através do Senhor Jesus, né, nós fomos religados, né, como
uma capacidade mesmo de energia. Quando a gente corta o fio, por mais que ele esteja com tudo bom, né? Um elétrico, por mais que ele esteja todo bom, mas se o fio estiver cortado, não funciona. E assim é o homem também sem Deus. Ele pode estar propício para tudo, mas se ele não estiver ligado a Deus, ele vai ter tendência sim ao mal. Ele vai inclinar as coisas de guerra e não de paz, né? As coisas voltadas para a sua natureza carnal. Mas a partir do momento que somos ligados a Deus, né, passa a energia, o fluir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e ali a gente passa sim a, atuar, né? Agir com bondade, com atitudes que as pessoas vão olhar verdadeiramente. Esse aí é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus. Porque esse comportamento aí é coisa de quem vive com intimidade, comunhão com Deus. Isso é muito fácil de se identificar, né? É muito fácil de você olhar para você mesmo, não vou dizer para alguém, mas para você mesmo, e ver qual é a natureza que está fluindo de você, a natureza sua ou a natureza de Deus. Por isso que eu falei lá na frente que é importante a gente se autoanalisar. Quinta-feira, estava aqui eu prestando atenção na pregação, e a gente tem manias de atribuir certas pregações a pessoas. E Deus falou comigo, essa pregação é para você. Mas eu não estou me enquadrando, mas é para não se enquadrar mesmo. Entendeu? Porque a gente às vezes fica... tem um hábito às vezes de aplicar certas coisas a pessoas, a situações. Mas o Senhor estava falando comigo aqui quinta-feira, isso é para você ver também o quanto está feio. Está entendendo? O quanto é descompromissado, o quanto é... Sabe, imagina se você tivesse enquadrado mesmo, de fato, nessa palavra, o quanto ficaria feio para você agora. Sabe? E Deus, ele deu esse entendimento de olhar a palavra, né, dessa forma. Eu sei que a gente tem mesmo que entrar neste lugar e receber mesmo essa palavra. Só que às vezes a gente se considera, né, pessoas boas, pessoas na posição, pessoas na justiça. E a gente esquece que se Deus está falando, é porque ou Ele quer nos alertar, ou Ele quer mesmo nos arrancar daquela situação, ou quer nos despertar, nos deixar em alerta, para que não venhamos cair naquela condição ali que a palavra está querendo nos livrar, nos libertar, né? E então, que venhamos olhar, né, para as nossas vidas e procurar saber. Poxa, às vezes a gente está aqui e fala, poxa, a Bia tinha que estar aqui hoje, que a Bia que precisava dessa palavra, né? Só que se ela não está e eu estou, Deus ele não erra, como foi falado aqui quinta-feira. Deus ele não erra. Se é eu que estou escutando, se sou eu que estou ouvindo, é eu que estou precisando. É a mim que Deus quer dar livramento. É a você que Deus quer despertar para você se levantar para a tua casa, como um homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoa de oração que Deus sabe que você é. Deus ele sabe a tua capacidade, né? Deus ele conhece a tua capacidade. E às vezes a gente está aqui dentro desapercebido, mas que venhamos, né? E lembrar também que esse falar íntimo assim, da palavra é atribuído à bondade do nosso Deus para conosco. Amém? Pode. Será que às vezes é necessário mostrar mais índice para outras pessoas?
Só que Paulo diz que até aqueles que fazem por inveja e por porfia, a gente não deve mexer com eles, porque de uma certa forma vai gerar salvação. Entendeu? Então, assim, se está fazendo por aparecer ou por não aparecer, Jesus disse que aquele que não é contra nós, é por nós. Entendeu? Então, não importa de que maneira, desde que não fira, não transgrida, né, os princípios de Deus, a gente deixa. A gente vai de acordo com o esclarecimento e entendimento de cada um na palavra. Eu aprendi que a gente não deve ficar se amostrando fazendo. Então eu vou fazer a minha parte como eu aprendi. Se aquela pessoa tem um prazer em se amostrar em fazer, talvez ela ainda não aprendeu, ou aprendeu e não quer obedecer, não quer seguir esse princípio. Mas de qualquer forma, alguém está sendo alcançado por aquela ajuda, por aquele benefício, vamos dizer, por aquela bondade que a gente acabou de falar aqui, que não vem do homem. A bondade ela vem de Deus. Mesmo que a pessoa vá querer se atribuir a si, né? Aqui Paulo está falando em Romanos capítulo 7, 18, né? Que por mais que eu queira fazer o bem, eu não consigo, né? Mas através porque em mim, porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então Paulo, ele entende aqui, ele declara isso na palavra, Romanos, que ele sabe que a bondade, por mais que ele tenha o prazer de fazer, ele não consegue. Quando ele faz, só pode ser da parte de Deus. Então, por mais que a pessoa queira se amostrar, e aparecer, e filmar, e fotografar, alguém está sendo alcançado, uma família está sendo beneficiada, né? A bondade de Deus está chegando nessa casa, e não é porque a pessoa apareceu ou se amostrou, mas porque Deus usou ela, soberba mesmo, para ser esse canal, esse instrumento de bondade, entendeu? E às vezes a gente que também não quer aparecer, né? Porque também tem isso, a gente não quer aparecer, a gente não gosta de tirar foto, mas também a gente não faz nada, entendeu? Então a gente fica julgando quem está aparecendo, quem está querendo se mostrar, mas a gente também não se amostra, mas também não faz nada, não se movimenta. Então tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ser uma pessoa que realmente não queira aparecer, que tem prazer em ajudar, né? Mas também fazer, agir. Então, se você for olhar, às vezes os dois lados erram um pouco. Um erra porque aparece, mas faz. O outro às vezes erra porque não aparece, não quer aparecer, mas também não quer fazer. Então é onde a gente tem que equilibrar, né? Por isso que a gente está falando aqui de a gente se olhar. Porque se a gente se olhar, a gente vai ver que a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Porque às vezes eu melhorei que eu estou ajudando, mas eu também estou fotografando, estou filmando, estou expondo. Então, quando eu me olho, me olho de novo, eu falo, não, agora eu tenho que melhorar esse lado aqui, porque eu já estou ajudando, mas eu preciso tirar esse negócio aqui, né, do ego, de querer aparecer, né? E a gente vai melhorando a cada dia, irmãos. É a palavra que vai nos moldando, vai trabalhando em nós. Às vezes, tirar uma foto, pode mudar o projeto. Também, como ela falou, incentivar. Então, assim, como eu falei, é a visão relativa isso, conforme a gente olha. Porque quem está vivendo o propósito sabe a intenção. E Deus, ele também sabe. Entendeu? Se está prosperando, se está crescendo, mesmo filmando, fotografando, expondo, Deus, ele conhece o coração e está alcançando vidas. E amém. Entendeu? Agora, também, se não prospera, se não vai para frente, se é mais para aparecer, de uma certa forma está sendo usado para abençoar alguém e não prevalece também. Se for uma intenção de se vangloriar, de se glorificar, não prevalece. Deus, ele levanta quem precisa levantar, né, para ajudar essas pessoas, essas famílias. E é isso, a minha visão em cima disso. Amém? A bondade de Deus no aspecto bíblico, nas escrituras sagradas, a bondade é definida como qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor e fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus 19, tem Bíblia aí, gente? 19, 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?
salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então aqui tem aí esse texto, a gente, Mateus 19, 16 ao 26. O texto já está aqui, né? 16 ao 26. Isso. E eis que, aproximando-se dele, um ancião disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o caminho pelo fundo da agulha do que entrar o rico no reino dos céus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Os homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Texto lindo, né? E aqui fala a respeito de que a gente sempre tem algo que a gente pode melhorar em Deus. Por isso que a gente está dando ênfase a isso, a gente se olhar e ver que sempre vai ter alguma coisinha, né? Se quer ser perfeito, então se quer ser perfeito, haja dessa maneira, abandone tal situação, deixe as bagagens, né? Deus aqui o Jesus ele está, porque se ele já tivesse também doado os bens, Jesus teria outra coisa para apontar a ele, que ele precisaria melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ter, vamos dizer assim, uma revelação, um esclarecimento se a gente buscar, porque a gente tende a buscar quando estamos nas guerras, tende a buscar quando estamos nas pelejas, quando precisamos de vitória, quando precisamos de porta aberta, a gente bate na porta. Mas a gente pode buscar de agora para melhorar, para Deus se revelar a nós, para Deus falar conosco no íntimo. A gente pode, né? Só que é aquilo, quando me convém, aí eu busco, quando me convém, aí eu bato a bola, quando me convém. E aqui, né, o jovem, eu acho interessante que ele era jovem e ele veio falar para Jesus desde quando ele era jovem. Então assim, eu acho isso muito engraçado, que ele era jovem e ele está falando, mas desde quando eu sou jovem eu faço tudo isso. Então você vê que era uma pessoa realmente jovem para falar isso para Jesus, né? Imaturo, porque a gente acabou de falar aqui que a pessoa que se autopromove, elogia, na verdade, né, ela precisa ter um entendimento melhor do que é viver o reino de Deus. Paulo acabou de falar, falou que não sabia que o bem que ele queria fazer ele não conseguia fazer, que ele era uma pessoa maldita, ele entendia que a bondade que ele agia vinha de Deus, né? E a gente, voltamos lá onde eu comecei a lição. Não, porque eu sou muito bom, né? A gente se autodeclara, eu faço isso sempre. Aí sabe, você ouve a palavra e começa a dizer assim, não, irmãos, a gente precisa melhorar. Não, mas graças a Deus, isso aí eu já melhorei. Então para que Deus está falando? Porque eu já estou muito bom, eu estou ótimo, já estou perfeito, eu não preciso largar nada. Então, para que a gente entra aqui então para ouvir a palavra? E não vai ter mudança, não vai ter transformação, não vamos entrar no querer e na vontade do Senhor nunca, porque a gente não entende que precisamos melhorar. Está tudo muito bom, eu sou sempre perfeito, eu sou sempre ajuda, sempre sou eu. Lá na igreja todo mundo é desanimado, se eu não fizer ninguém faz, entendeu? Só acontece porque eu botei a mão e eu fiz, isso aconteceu, muito acontece mesmo hoje, né? Das pessoas que se auto-intitulam, só acontece porque eu faço, porque eu sou bom, entendeu? Ah, porque se não fosse
Só que aqui estamos falando de um jovem, né? E graças a Deus, isso está registrado na palavra, porque por mais que sejamos jovens, que eu ainda sou jovem, né? Gratidão. Quem é que não tem jovem? Quem é que não é jovem? Todo mundo aqui é jovem, né? Somos jovens, mas tem esse exemplo desse jovem aqui, que ele foi um pouco infeliz, mas para nós, ele é um exemplo de que nós não devemos ser igual a ele, né? Mas sim fazer como Paulo, né? Pedir a Deus para nos dar essa sensibilidade, esse entendimento de que somos pessoas que precisamos se melhorar. Aí o texto que o pastor leu aqui completo, né? Jesus ele está falando algumas coisas, porque se a gente for ver a lição, Jesus ele começa falando de bondade, uma coisa super leve, entendeu? Uma coisa super light de falar, né? Bondade, coisa boa de falar. Só que tudo que vem de Deus, irmãos, tem uma transformação. Tudo que vem de Deus tem uma mudança. Tudo que vem de Deus tem quebrantamento, tem quebra de corrente, tem quebra de maldição, tem, sabe? Não tem como a gente ter um atributo de Deus carregando coisas que não condiz, que não é coerente com a essência de Deus, né? Bondade. Aí Jesus já começa falando, né, a respeito do caminho, da porta, porque é assim mesmo. Às vezes a gente entra na casa do Senhor, a palavra ela começa, né? Bênção, porta aberta, bate que a porta se abre. Jesus está aqui para te atender, mas Ele vai te atender, Ele vai abrir a porta. O negócio é você passar pela porta, entendeu? Porque não adianta a gente chegar aqui e pedir nessa cruzagem. Jesus abre a porta. Aí agora, mas para passar pela porta, tem que deixar algumas coisas. Então Jesus ele foi de uma forma muito sorrateira aqui, né? Minuciosamente ele foi chegando a assuntos importantes para a nossa vida. Amém? A bondade de Deus no aspecto bíblico já li, né? Agora a bondade de Deus no aspecto teológico. Eu não falei a respeito da fé e do amor, né? Dá uma pincelada aqui rapidinho. Jesus deixa claro para o jovem que a salvação não vem por meio das obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor a Deus são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então aqui a fé e o amor. Que fé é essa? É a fé que eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Também. Mas é a fé que faz exatamente a gente entender que estamos sobre uma ordem superior, uma ordem do próprio Deus, que a gente faz a obra e a gente crê que aquilo ali vai gerar algo no mundo espiritual. Não que a gente faz a obra para tirar a foto e aparecer, mas que a gente está fazendo a obra para que Deus ele olhe, né, aquilo ali e veja que nós estamos cumprindo o seu mandamento. Porque falar ide pregar para Jesus está voltando. Várias formas que a gente tem de pregar, mas isso deve ser acompanhado de obras de fé e de amor. Agir entendendo que Deus está olhando para aquele trabalho ali. A Bíblia fala que todo trabalho tem uma recompensa. E não olhar para a recompensa, mas olhar que você está agradando a Deus, que você está fazendo uma obra que Deus mandou você fazer. Entendeu? Não é para a pastora ver, para alguém ver. Não, é para porque Deus está vendo o que você está fazendo. Isso é fé. É você, poxa, mas está chovendo e eu vou ter que ir lá fazer tal coisa, eu vou ter que estar no culto, eu vou ter que abrir o culto, eu vou ter que dirigir a oração, eu vou ter que estar na RBD. É importante isso? Sim, porque Jesus está vendo. Entendeu? Isso é fé. Mas aí quem olha pra gente no caminho, poxa, você vai pra igreja, esse tempo chuvoso, por que você não larga esse projeto? Tá vendo que não está dando lucro, não está sendo lucrativo para você, não está. Tá entendendo? Porque se a gente for olhar, vamos dizer que a igreja mesmo, né? Se a gente fosse visar dinheiro, que tem igreja que dá dinheiro. Se a gente falar que não tem, a gente está sendo hipócrita. Tem igreja que dá dinheiro. Mas tem igreja que não gera muito dinheiro. E por isso a gente vai
agir de acordo, é o dinheiro que vai nos direcionar, é a verba, é o financeiro que vai nos dar direção? Ou é a voz do Senhor que vai falar, não, mantenha a porta aberta. Mantenha a porta porque não gera dinheiro, mas gera salvação. Não gera dinheiro, mas tem pessoas que entram ali com uma vida destruída e eu mudo o cenário daquela pessoa. Gera salvação, gera mudança. A vergonha é transformada em honra. Entendeu? Então são assuntos assim que parecem distantes de nós, mas não é, é próximo. Entendeu? Então vale a pena continuar fazendo a obra. Vale a pena você manter uma amizade que para você, muitas pessoas vão olhar aquela pessoa ali, não tem nada para te oferecer, mas você tem algo de Deus para oferecer a ela, e um dia ela pode ser um canal também para te abençoar. Então assim, é fé, obra e amor, tem que estar junto. Amor à obra de Deus, amor ao Senhor, fé para crer que Deus ele é fiel e está vendo o trabalho das suas mãos, amém? A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. O amor que revela a perfeição divina também. A perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade. Amém? Então aqui a gente vê, né, que a bondade ela é ampla e ela envolve um monte de coisa. Foi onde eu comecei aqui falando. Ela envolve santidade, envolve retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia e com certeza muitas mais coisas, né? Porque carregar a característica de Deus, carregar a personalidade, o caráter de Deus requer muita coisa, né? Isso significa que temos deixado tudo, que estamos perfeitos? Não, mas que à medida que a gente aprende ali na palavra, a gente estuda a palavra, a gente vai melhorando e Deus ele vai nos dando equilíbrio e entendimento para que a gente possa carregar a bondade em nossas vidas. Carregar a bondade com retidão, com santidade, com compromisso, com misericórdia, né? Com tudo isso que ela exige, amém? Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão. Então você vê que, por mais que às vezes tem pessoas que não são cristãs, né? Não são cristãs, mas ainda assim ela não vai, por exemplo, deixar o filho sem um agasalho, andar descalço, não vai deixar o filho com fome o dia inteiro, né? Mas não é cristã, como é que pode? Porque a bondade de Deus age na vida dessas pessoas também. Porque se fosse depender do ser humano, era capaz sim, do ser humano deixar o filho no meio do relento. Você vê que a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não esquece dele. E tem mãe nos dias atuais que esquece sim o filho, que abandona o filho, né? Que não quer o filho, simplesmente não quer. Então, imagine uma pessoa que tem essa atitude, é uma pessoa que está longe da bondade do Senhor atuar na vida dessa pessoa. Só que às vezes só se espanta quando alguém tem uma atitude extrema. Entendeu? Quando uma mãe abandona um filho, a gente acha um absurdo. Meu Deus, como é que pode uma mãe abandonar um filho? Aí isso é uma das coisas que mais evidencia que a pessoa está distante da bondade de Deus na sua vida. Mas às vezes, nas pequenas atitudes que a gente não tem, que a gente não estende a mão,
É Deus falando, isso aí é uma mãe também abandonando o filho. Isso aí a mesma natureza de uma mãe que abandona um filho, é essa natureza que está atuando em você agora. Então, assim, é algo para a gente refletir. Amém? Há dois caminhos para escolher. Há dois caminhos, né? A porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso, uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e o único caminho. É importante atentar para os costumes da época, que Cristo fez menção à porta e o caminho. É bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui a gente vai ter um entendimento, né, desse texto que a pastora leu. Quando Jesus fala para o jovem, é mais fácil, né, um pecador se arrepender, né, e entrar no céu do que um rico, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? O camelo passaria, provavelmente não passaria pelo fundo da agulha, porque uma pessoa teria que passar apertado e ajoelhado. Não. Então uma pessoa que pretendia entrar na cidade teria que abandonar toda a sua bagagem, o seu camelo, tudo que ele conquistou, né, na sua peregrinação, até que chegasse à porta daquela cidade, aquela portinhola, melhor dizendo. Se ele quisesse realmente entrar, ele teria que deixar para o lado de fora, né? E aqui Jesus está dando esse exemplo, né? E ele apresenta a nós, aqui através desse texto, dessa conversa, uma portinhola, né? Uma porta. A gente fala, a porta estreita é a portinhola. É onde a gente precisa se adequar para passar. Se adequar como? Deixando o que precisa deixar. Abandonando o que... Mas levou muito tempo para conquistar isso aqui. Mas eu já tenho isso já desde a infância, né? É um costume que eu não consigo tirar. É uma coisa já de família. É uma coisa que, né? A gente tem isso. Então, aqui Jesus está falando, é mais fácil um camelo passar do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, porque às vezes a gente não quer desapegar. Ela
pessoal, a gente está com muita coisa acumulada. Entendeu? Porque a gente sabe que uma coisa vai gerando outra. A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se a gente liga coisas, né, de acordo com a palavra, aqui na terra, se a gente faz essa ligação, no céu é ligado. Mas no mundo espiritual também, outras coisas são ligadas. A Bíblia fala que se a gente viver em obediência, a gente vai colher vida e vida eterna. Mas aquele que vive em desobediência gera o quê? Corrupção, gera morte, né? Gera falência, gera um monte de coisa. Então a gente precisa olhar, né, as nossas vidas, a gente precisa passar por uma porta. Como eu falei, às vezes a gente está orando, Jesus abre a porta. E para passar por ela, às vezes Jesus fala, meu filho, eu já abri, ó. Tá aí, ó, diante de você. Só que você só vai conseguir passar se você largar. Você só vai conseguir passar se você abandonar. Não, mas será que dá para dar um jeitinho, dobrar, apertar, guardar aqui dentro? Será que eu passo? Aí, às vezes, é aquele negocinho, irmãos, que está impedindo aí você de nos ajeitarmos e passar. Então, é algo muito reflexivo para nós aqui nessa manhã. O que está te impedindo de passar pela porta? Porque lembra, há um tempo determinado para essa porta, que essa porta está aberta. Há um tempo determinado que essa porta está aberta e está diante de mim e de você. Só que haverá um momento em que essa porta vai se fechar. E você precisa, eu falo você, mas somos nós, tá? Nós precisamos entender que essa porta vai se fechar. E antes que ela se feche, ainda tem um caminho para a gente trilhar. Entendeu? Então, às vezes, a gente está num prejuízo de tempo muito grande, que hoje o Espírito Santo fala conosco, a porta está aberta, se ajeita para você entrar. E depois que você entrar, mantenha no caminho. Amém, irmãos? É isso. Jesus fez menção. Já li, né? Agora é o 2. Como detectar isso? Cuidando das falsas aparências? Não, ela é aqui. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós. A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna. Certa vez, Jesus declarou: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo confiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna. Amém? Então, basicamente, eu já dei uma pincelada nisso, né? Sobre a gente se estreitar, sobre a gente se consertar, sobre a gente brigar, se esforçar mesmo, né, com zelo, para estar entrando e passando pela porta estreita. Amém, irmãos? Ó, empenhar-se em obter algo, isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, quem quer realmente viver uma vida de mudança, uma vida, porque a gente tem aqui toda quinta-feira, né? Quinta-feira da mudança, culto da mudança. Não adianta você vai com 30 cultos em meses de culto, em anos de culto, se você não se estreitar, se você não deixar as bagagens, você não vai conseguir passar pela porta da mudança. A gente tem aqui um tema, como o irmão falou aqui quinta-feira, eu achei muito propícia a lição de hoje. Vai ter campanha, vai ter chave, vai ter oração, vai ter clamor, vai estender a mão sobre a tua vida, vai ungir. Eu vou também ungir que eu preciso. Mas se eu não me adequar, não abandonar as coisas para estar passando pela porta, não vai ter mudança nenhuma. Eu vou ser uma pessoa que está escrito aqui,
uma pessoa que é religioso, né? Que vive ali nos cultos, é uma pessoa até assídua, às vezes é uma pessoa que participa em ajudar, só que não vive a mudança. E Jesus, Ele quer nos garantir essa mudança. E eu vou ser bem enfático. Mudança que vai nos levar a viver uma vida eterna com Deus. Não é uma mudança de que eu me mudei semana passada para a casa nova, ou de emprego, ou de idade, que tem essas mudanças, né? Mas é uma mudança, irmãos, que vai perpetuar algo eterno na minha e na sua vida. Amém? Que vai verdadeiramente vão olhar para você e falar: nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas esse ano você está diferente. Não, as tuas atitudes, eu sei que você sempre foi na igreja, mas assim, ultimamente eu tenho visto uma mudança verdadeira na sua vida. Isso acontece, sabe? E tem pessoas, eu já vivi muito isso. Já eu quero te contar uma coisa e eu quero pedir oração. E isso não é, Deus conhece meu coração e eu atribuo isso ao Senhor. Mas você não é amigo ou amiga da fulana que é cristã? Conta pra ela. A gente sabe como é que é fulano. E isso é muito triste, irmão, porque às vezes eu e você somos esse fulano. Às vezes eu e você somos esse fulano que não inspira confiança, que não inspira credibilidade. Que estamos na igreja há 10, 20 anos e a pessoa fala: não, mas não teve transformação, não teve mudança. Entendeu? Isso significa o quê? Que nós ainda não passamos pela porta. Porque às vezes somos pessoas que estamos na igreja, mas estamos sempre envolvidos com trambique, com coisas ilegais, né? Porque se você quiser, eu te dou um papel que você consegue isso, que você consegue aquilo, né? Se você quiser, bota meu telefone, que aí eu confirmo. Isso tem, né? Se você quiser, eu pego um dinheiro no meu nome para você, porque não vai ser você, vai ser eu que vou pegar, mas é eu que responsabilizo. E a gente às vezes vai aceitando. Se você quiser, você usa meu carro. São coisas mínimas. Se você quiser, você usa meu carro. E a gente vai indo. E são coisas que a gente precisa mesmo estreitar na nossa vida e falar: opa, cara, desse meu carro aqui eu não vou passar. Às vezes tu passa aí, né? Mas às vezes por conta disso você não vai passar no céu. Porque a porta é estreita e tem que deixar as bagagens. Amém? A mentira dos falsos profetas. Aqui Jesus ele vai um pouco além, né? Começa com a bondade, começa a falar da porta, fala do caminho, né? Não, eu pulei, perdão. Eu sou todo doido. Há 2 caminhos para escolher? Escolha entre 2 caminhos. A escolha entre 2 caminhos. Eu já li esse do caminho. Neste mundo, é isso? Só há 2 caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. A vida da morte e da vida verdinha, mas vida da terra com maiúscula aqui bonitinho, né? Porque a gente está falando de Jesus. Amém? Como bem falou o profeta Jeremias, infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, a prostituição, a impureza, a inimizade, porfias, pelejas, todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga é o caminho espaçoso e a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado um dia vão morar no céu, serão como a luz da aurora e como os luzeiros no firmamento, né? Provérbios 4, eu gosto desse provérbio. Eu acho interessante aqui, quando ele usa o texto de Gálatas, para poder trazer ilustração
fé. A fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós acreditamos em Cristo, vivemos em irmão. Acreditar em Cristo é viver tudo aquilo que Ele falou. Eu não posso acreditar em Cristo e fazer da minha forma, da minha maneira. Senão eu não acredito. Não amei a verdade. E como também não amei a mentira. Ou é verdade, ou é mentira. Então nós vemos aqui que muitas pessoas acham que a obra salva. Só a obra salva. A obra, para ela ser salvífica, ela é fruto da fé. Quando nós temos a fé que vai gerar uma obra salvífica. Porque nós vemos que às vezes eu quero fazer uma boa obra, mas com uma intenção de dentro ruim. Isso já não é boa obra, ela já está contaminada. Então, quando esse assunto de obra, eu estou vendo desde o início da lição de falar sobre fé, e obra. E já teve uma lição, uns trimestres atrás aí, que falava sobre fé e falava sobre obra. Não sei se os irmãos lembram disso. Que a fé, irmãos, a gente tem que fazer uma obra com excelência para o Senhor. E obra para o Senhor não é só caridade, lembre disso. Trabalhar para o Senhor é uma obra. A gente acha que a obra é só caridade, doar, de fazer isso, que não, e também. Mas você trabalhar para o Senhor, ser obreiro, o intuito de estar na casa do Senhor, ajudando a igreja, de poder estar limpando um banco, de poder estar passando pano. A gente tem que lembrar que a obra também, ela gera salvação muito mais no outro do que em nós. É isso que eu quero falar. Muitas das vezes o ato de obra, por nossa fé, vai testificar a fé em alguém. Alguém que vai gerar Não quer dizer que vai aumentar a nossa fé, mas talvez ela venha acrescentar fé em alguém. A obra é para isso. A obra, ela em nenhum momento a Bíblia fala que a obra gera salvação, né? Ela gera ali o galardão, que é algo que a gente também almeja muito, que eu quero chegar no céu e receber galardão também. Mas se eu chegar no céu também, já é a maior vitória. Chegando não tendo galardão. Entendeu? E a obra que eu faço, que a irmã Bia, que a pastora, que o Gabriel, que vocês fazem, é a obra que está gerando fé no coração de alguém e automaticamente gerando fé, gera salvação. Entendeu? Porque foi por meio de Jesus. Isso aqui, irmã, não foi porque eu senti, não. Foi porque Deus jogou em mim, né? E não é porque eu sou bom, não, mas é porque a bondade de Deus me alcançou e eu sou o canal para fluir essa bondade na sua vida. E aí a pessoa fala, poxa, Deus olhou para mim. Jesus lembrou de mim, usou alguém para vir aqui, para me visitar, para liberar uma palavra, para orar, para me entregar uma compra, uma roupa. Tá, irmãos? Deixa Deus usar vocês aí na bondade. Amém? Mas é verdade, irmãos. Tem pessoas que são carentes e precisam, né? Às vezes a fé não chegou lá ainda, porque a bondade também não chegou. A obra não chegou. Amém? Aí aqui, uma coisa que o comentarista fala também, que eu acho interessante, é a respeito da porta larga, né? Porque imagina, irmãos, você chegando você vindo de uma viagem, vamos dizer assim, e você tem uma porta ali que está estreitinha. Aí você está vendo que para você passar, você vai ter que deixar um monte de coisa, só que você sabe o quanto te custou isso. O quanto, né, como eu falei, são coisas que vêm da infância, são coisas que vêm de família, são coisas que a gente coloca uma importância que quando a gente passa pela porta, a gente descobre que não era importante assim. Só que aí, quando a gente olha para o lado, tem uma outra porta. E essa porta, irmãos, é uma porta que você vai passar dançando nela na escolha. E é essa porta que o comentarista aqui está apresentando, e Jesus também ele fala. São portas que você não vai precisar renunciar a nada. Que aí, o comentarista fala, nessa porta, que é larga, é possível passar as obras da carne, passar a prostituição, a impureza, as inimizades, as porfias, as pelejas, todo tipo de pecado. Então você não precisa se adequar a nada, não precisa se estreitar com nada, se arrumar de nada. Simplesmente, se bobear, você ainda pega do vizinho e passa junto. Entendeu? Porque é isso, quem passa pela porta larga quer levar outro com ele também. Não é isso? Mas a gente, irmãos, que escolhe viver a vida eterna, o caminho perfeito é esse. A Bíblia fala aqui em Provérbios 4:18, né? O caminho do justo é perfeito, brilha mais, é como luz da aurora, que brilha mais e mais até o dia ser perfeito. Então,
você vai passar no estreito, vai se manter no estreito, mas quando chegar no final você vai viver algo perfeito, que é a vida eterna. Um caminho que na frente tem uma luz e que vai te conduzir a uma perfeição, que é a vida eterna com Jesus. Então aqui a porta larga, ela automaticamente ela vai te levar também a um caminho largo, né? A porta estreita, ela vai te levar a um caminho estreito. Você vai passar pela porta e vai se manter na posição. E a porta larga, você vai passar pela porta larga e você vai manter ali o seu caminho da vida do jeito que você quer, carregando o que você quer, com pecado, com mentira, com lascívia, com avareza, com altivez, com preguiça, com todos os pecados, né, e as obras da carne também. Só que naquele grande dia, no final do caminho, você vai se deparar com um caminho de morte, uma eternidade sem Deus, uma eternidade de ranger de dente, né? E aqui está bem explícito, irmãos. Qual caminho você quer seguir hoje? Qual é a porta que você quer passar hoje? Não tem, hoje é uma palavra aqui nessa manhã que não dá, irmãos, para a gente ficar dando ênfase ao assunto mais light aqui, que é a bondade. Porque, como eu falei, a bondade está atribuído à renúncia, a caminho, a porta estreita, a caminho estreito também. Então, hoje, para você viver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, você precisa se manter na porta estreita e no caminho estreito. Passar pela porta estreita e se manter no caminho estreito. Amém? Como é se manter no caminho estreito? Fazendo a vontade do Senhor, vivendo em obediência, entendendo a necessidade da congregação, entendendo a necessidade do teu irmão, procurando melhorar, procurando engolir sapos às vezes sim, né? Procurando se calar, porque quando você pensar em falar, você vai lembrar, mano, eu estou no caminho estreito, e o caminho estreito não tem espaço para essas coisas. O que eu acho tão interessante e lindo é que Deus, irmão, ele não erra na sua palavra, porque no caminho estreito você às vezes não vai conseguir levar, preste atenção nisso, você não vai conseguir levar pecado. No caminho estreito você não leva desobediência, no caminho estreito não cabe essas coisas, mas no mesmo caminho cabe paz, no mesmo caminho cabe bênção, no mesmo caminho cabe livramento, no mesmo caminho tem anjos do Senhor passando com você. Então às vezes a gente olha assim, nossa, mas esse caminho é muito difícil, é muito estreito. Mas o Senhor está falando para você nessa manhã, você escolheu o caminho que é estreito sim, mas cabe, sabe por quê, irmão? Porque a glória de Deus, ela se contém dentro de mim e de você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então não pense que no caminho estreito você está vivendo sufocado. Não, você está vivendo debaixo de milagre. Você está vivendo debaixo de bênção. Entendeu? Está estreito sim, mas há promessa a ser cumprida na sua vida, na sua casa. Como é que pode uma pessoa que vive numa simplicidade, mas olha aí os milagres acompanhando ele e ela, né? E a Bíblia fala que o nosso Deus é aquele que vai diante de nós. Se você está no caminho estreito, Deus está diante de você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente fala, poxa, Deus me escolheu para sofrer, Deus parece que marcou meu nome lá e fala, esse aqui vai sofrer, porque a gente está no caminho estreito. Mas lembra que no caminho estreito Jesus está na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu acho muito interessante essa analogia aqui. Não cabe pecado no caminho estreito, não cabe desobediência, não cabe coisas que não agradam a Deus, mas cabe vitória, cabe presença, cabe graça, né? Como é que cabe a tua família? Porque a Bíblia fala que ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Então, como é que pode? Você está achando que está num aperto, mas é um aperto que tem Deus com você, a sua família, porque você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Não tem palavra,
nada, irmãos, que vai impedir o agir de Deus e o cumprimento da palavra dele na sua vida e na sua casa. Amém, irmão? Venhamos entender, porque às vezes a gente coloca o caminho estreito só como o caminho da derrota, o caminho da perda, o caminho do estar arrependido. O caminho estreito é o caminho que vai te levar à maior vitória que você pode conseguir na tua vida, que é abraçar o teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que venhamos lembrar, estão pregando aí, né, um caminho de porta larga, querem te conduzir a esse caminho que dá para você levar tudo que você quiser, mas não vai te levar ao encontro com o Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, venhamos inverter, dar valor ao caminho da porta estreita, do caminho estreito. Amém? Enfatizar isso, irmão. Porque às vezes a gente fala assim, irmão, eu estou pregando aqui para você, você ainda não tem Jesus. Mas você vai ter que largar isso, vai ter que largar aquilo, vai ter que abandonar isso, né? E é verdade. Mas traz também os bônus, que vai ter Jesus na tua frente, vai ter os anjos ao teu favor, vai ter as promessas que vão se cumprir na tua vida. Vai ter, né, Deus ele vai começar a colocar as coisas segundo o seu querer e a sua vontade, e você vai viver para a glória de Deus e ainda ver Jesus, que é o melhor que a gente pode ter. Amém? A mentira, isso aqui é um pouquinho, graças a Deus, né? A mentira dos... É isso, irmãos? Já li tudo? Isso. Ou que as duas portas, acho que é a mídia ali? Já, né? mentira dos falsos profetas. Agora seja. A mentira dos falsos profetas. Né? Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo com os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigoso e seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito de dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos e se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Né? Isso aqui é algo que a gente já vem falando, graças a Deus a gente sempre vem, né, trazendo um comentário e o comentarista vem direitinho a respeito dos falsos profetas. Acabei de falar aqui que Jesus ele apresentou, né, a porta estreita e a porta larga. Por quê? Porque tem pessoas que pregam a favor da porta larga, né? Que você não precisa largar, que você pode ir conforme você, né? É tudo nosso. Jesus ele é amor, a graça te alcançou. Antigamente, no tempo da lei, e ficam nesse negócio de lei e de graça, e que querem nos conduzir, irmãos, né? Que tudo agora a gente está vivendo aí uma polêmica, a cantora se posicionou, e o que ela está falando, o que ela falou, estão querendo colocar como um absurdo, mas não é nada mais do que isso aqui que a gente está lendo hoje. São as renúncias, né? Que a gente precisa sim falar, colocar, apresentar que tem renúncia, mas que tem as bênçãos do Senhor, que tem as promessas do Senhor, mas que você tem que abandonar a vida do pecado sim, e que está errado, está fora da conformidade do que Deus ele nos ensina na sua palavra, né? E tem os falsos profetas que infelizmente, irmãos, ganham a mídia aí, e geralmente ganham no caminho estreito. Começam muito bem, começam ali pregando a verdade, pregando o que Jesus ensina. Depois que ganha uma certa influência, começa a pregar coisas que saem fora do querer do Senhor. E se eu te falar que não está na Bíblia, está na Bíblia. O que eles pregam está na Bíblia. Só que está para o lado errado. Eles estão pregando o Evangelho, mas o Evangelho da porta é larga, que não é o Evangelho que Jesus nos ensinou. Jesus ele fala, cautelai-vos dos falsos profetas. Semana passada foi acautelai-vos das opiniões, né? Com as opiniões, não é isso?
Mas aqui agora Jesus está falando dos falsos profetas. Ter cuidado. São pessoas que têm sim uma boa influência, que têm uma boa oratória. Que se você, irmãos, e a gente como igreja, principalmente, temos que vigiar muito. Porque é o mesmo povo, só que consegue, não sei como, consegue, através da falta do discernimento, ser levado por essas oratórias, por essas novas palavras, por esses novos, sabe? Pode ser quem for. Alguém estava falando a respeito de um pastor famoso e a igreja lá, a Assembleia de Deus, os jovens estão tudo fazendo tatuagem e tal. Aí falou assim, mas é porque o filho do pastor, que é famoso, está fazendo, então o jovem está fazendo também. Eu falei, poderia ter sido o pastor que é famoso. Eu sei o meu posicionamento, né? No caso da tatuagem, mas tem muitas outras coisas que vão querer falar que hoje em dia já não tem mais nada a ver, que você pode passar pela porta larga. E tá ali, a porta está ali, irmão. A porta está ali para quem quer passar. E a Bíblia fala que muitos vão passar por ela. Poucos são os que vão escolher a porta estreita mesmo. Entendeu? Só que nós, como igreja, né? A igreja verdadeira, a igreja que prega a verdade, precisa dizer, né? A respeito da verdade. Da porta continua sendo estreita. A nossa porta, irmão, não é a larga. A porta que a gente vai pregar aqui não é a porta larga. A gente não vai abrir exceções para nada e para ninguém, entendeu? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente já se inclinou ao caminho largo, entendeu? Então, a porta é estreita, não passou por reforma, como a pastora fala, né? Não passou por reforma, o caminho ele continua sendo estreito, e caminho ele começa e ele tem um final. Então, enquanto é caminho, ele continua sendo estreito, entendeu? E que venhamos entender isso de uma vez por todas. Ah, mas lá na tua igreja pode isso? Ah, mas lá na tua igreja, se eu entrar, pode isso, pode aquilo? Lá na minha igreja você vai ser muito bem recebido, mas o Espírito Santo de Deus ele vai transformar a sua vida. Amém? E se você não quiser dar abertura, você não vai conseguir ficar, porque o caminho é estreito. Entendeu? Se você não largar, não abandonar, não vai dar para você ficar. Você não vai conseguir. E não vai ser ninguém que vai te tirar. Vai ser o próprio caminho que vai te apertar. E você ou vai abandonar e seguir, ou você vai recuar e vai mudar o teu caminho para a porta larga, que é mais fácil, mas vai levar à morte. Amém? Mentira, já li isso? Como detectar os falsos profetas? Podemos facilmente identificá-los porque os seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa. É frondosa isso? Com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra. Mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usado por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta, o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Amém? Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Amém, irmão? Amém. Vou observar essas características. Pode dar sombra, vai ter às vezes alguma utilidade, pode ter uma boa obra, mas se o fruto não é bom, é cortado. Tem pessoas na nossa vida que é assim, no meio da congregação, no meio da família, que às vezes tem até uma utilidade, tem até características boas, tem serventia para muitas coisas, mas quando o fruto é ruim, quando não reconhece a palavra do Senhor, quando quer apresentar algo que não tem conformidade com a palavra, o seu ensino é falso, infelizmente, a palavra é essa, corte. Entendeu? Trava um pouquinho, né? Corte. Porque não vai servir para estar e não vai ser classificado
como um verdadeiro, um autêntico profeta do Senhor. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não ser enganados. Estamos vivendo esse tempo aqui que Jesus profetizou, tá? Que Jesus falou. Jesus falou que nos últimos tempos, né, surgiriam muitos profetas que enganariam a muitos também. Então esse é o nosso tempo de vigiarmos, de ter um critério, né, uma análise criteriosa em cima dessas pessoas que se intitulam profeta. Amém, irmãos? Conclusão. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Elas não somente providenciam as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai, no caso da bondade, né, do amor do nosso Deus. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que não venhamos macular, né, nossas vestes com esses ensinos, porque maculando os ensinos, maculam as nossas vestes também. Amém, irmão? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.